Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 9, as histórias e as poesias falam ao coração. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são histórias do Antigo Testamento, livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento e uma mensagem ao coração. Nosso texto áureo está em Salmo 119, no verso 107, que diz assim: Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Nossa verdade prática diz que os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Então a palavra-chave aqui é coração. Primeiro tópico, as histórias do Antigo Testamento. Primeiro subtópico, os livros históricos. Então, os livros históricos são um total de 12 livros, e se nós juntarmos com os poéticos, que são mais 5, segundo a nossa lição, dá um total de 17 livros. Não dá tempo de estudar livro por livro, mas nós vamos falar alguma coisinha a respeito deles, ou de alguns deles. No caso, os livros históricos, eles são de Josué até Esther. Se você pegar a sua Bíblia aí, pegar lá no índice dela, você vai ver lá de Josué até Esther, é onde são os livros históricos. Então, após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. Moisés morreu, o próprio Deus chamou Josué, falou: Josué, agora é contigo, agora é a sua vez. Então, Josué capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Deus, ele controla o curso da história, como nós podemos ver em Josué 21:45. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, através desse versículo, também desse versículo, esse versículo é que nós estamos citando, mas muitos outros vão comprovar que no decorrer da história, Deus é quem controla tudo, todos os acontecimentos, todas as coisas, todos os fatos. E o segundo subtópico diz assim: as histórias dos juízes. Então já estamos aqui. As histórias dos juízes, os livros históricos, as histórias dos juízes. Então, depois que Josué morreu, ainda ficou uma liderança, não no lugar dele, não assumiu uma liderança única no lugar dele, assim como Moisés preparou Josué. Josué não preparou uma pessoa. Então, os anciãos, as pessoas mais velhas que conheciam, que passaram por tudo aquilo, elas começaram a liderar o povo. E esses anciãos foram morrendo com o passar do tempo também. O que vai acontecendo? A liderança vai enfraquecendo, porque os anciãos foram morrendo, não tinha pessoas para assumir essa liderança. Aí o povo começou a se dispersar, o povo começou a pecar, o povo começou a errar, o povo começou a falhar, visto que não havia rei. Então o povo fazia o que achava que estava certo. Eu acho que isso está certo, então eu vou e faço. O outro acha que aquilo está certo, ele vai lá e faz. O que acontece? Anarquia, vira um problema. Então, depois de Josué, esses governantes não existiram. Depois dos anciãos que foram depois de Josué morreram, então começou a virar aquela anarquia, começou a virar aquele problema. Aí o que acontecia? Então, quando o povo começava a pecar, Deus vinha e mandava eles para o cativeiro, mandava eles presos, colocava uma pessoa para oprimir o povo de Israel, e aí o povo clamava a Deus. Quando o povo clamava a Deus, voltava a olhar para Deus, orava a Deus, buscava a Deus de todo o seu coração, Deus ouvia lá do alto céu, levantava um juiz aqui, e esse juiz ele liderava o povo e guerreava, e o povo era liberto das mãos do cativeiro, seja onde eles estivessem, eles eram libertos e voltavam para a sua terra. Olha só, então foi passando o tempo, então são cerca de 400 anos de história, com a atuação de aproximadamente 12 líderes. Controvérsias, 13, 14, 12, vamos ficar com 12 aqui, que é o número que está na lição, tá bom? Mas não vamos entrar em questão assim não. Então são 400 anos de história. Então nesses 400 anos, levantava um juiz, o povo ficava livre por 20 anos. Aí o povo começava a pecar. Aí o povo era levado cativo. Aí levantava outro juiz e libertava, mas o povo ficava livre 80 anos. 5 anos, 7 anos, 10 anos e assim por diante. E, então esse período todo, o povo se afastava, Deus levantava um juiz, trazia de volta esse povo, levantava uma pessoa para oprimir, na verdade, né? E depois o povo clamava a Deus, Deus levantava um juiz e voltava. Ficou sempre dessa forma aqui. Então pensa bem, 12 pessoas diferentes que o Senhor teve que levantar para poder levar o povo dele de volta para a sua terra natal, para poder levar aos caminhos do Senhor, para poder guiar o povo, conduzir o povo. Então nessa época não tinha rei em Israel. Olha o que diz Juízes 18:1. Naqueles dias não havia rei em Israel.
E nos mesmos dias a tribo danita, não, vamos ficar por aqui, vamos continuar. Juízes 21, 25. Cada um andava como queria. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Olha o problema aí que nós falamos, né? Então eu acho que está certo, diante dos meus olhos está correto, eu vou e faço. O outro acha que aquilo lá está certo, ele vai e faz. Então isso é um problema. Então vamos pular alguns versículos aqui. E eu queria falar para vocês 3 verdades aqui dentro desse tema aqui. Primeiro, é Deus que governa, então é teocracia. Teocracia significa que é Deus que governa, é Deus que governa. Então é uma verdade absoluta, não tem como negar que Deus governa todos os acontecimentos, todos os fatos, tudo que ocorre, é Deus que governa. Outra coisa, Deus não governa sozinho. Não, Deus não vai descer lá do céu para vir aqui governar na terra, não, negativo. O que ele faz? Ele usa as pessoas, ele usa você, ele usa a mim para poder fazer esse trabalho. Então ele usa as pessoas, então Deus governa. Deus não governa sozinho, Deus governa lá do seu trono e ele delega para algumas pessoas governarem aqui na terra. E terceiro, um problema grande que aconteceu nesse período também, comparação. Olha o problema, olhar para as outras pessoas, ver o que o outro tem, o que o outro pode, o que o outro está fazendo para eu poder fazer também. Isso é terrível, veja bem. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 e 5. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não mandam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue. Olha só o problema, como o tem todas as nações. Ou seja, já que todas as nações têm um rei, faça isso conosco também. Aí Samuel foi lá, ficou chateado, falou com Deus. O Senhor falou para ele: não, Samuel, não foi você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. O próprio Deus falando para Samuel: eu estou sendo rejeitado, não é você, fica tranquilo, nós vamos dar um rei para ele sem nenhum problema. Terceiro subtópico, as histórias dos reis. Então, por volta de 1050 a.C., mais ou menos, Deus constituiu Saul como o rei de Israel. O que aconteceu? Saul fracassou. 1 Samuel 16:1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Veja bem, Deus rejeitou Saul como rei, tá? Como rei ele foi rejeitado, mas não como pessoa não, tá bom? Então, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel, então até quando, Samuel, você vai ficar com dó de Saul? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então Saul, ele foi rejeitado no seu 2º ano de mandato. Então Saul, no seu 2º ano de mandato, ele foi rejeitado. Aconteceu esse fato aqui, que ele foi rejeitado. E ele ainda reinou 40 anos. Valdecir, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu posso estar fazendo algo para Deus, mas estar ao mesmo tempo longe de Deus. Já parou para pensar? Eu estou trabalhando para Deus, mas ao mesmo tempo estou longe de Deus. Ou seja, eu fiz com que Deus se afastasse de mim. Na verdade, eu me afastei de Deus. E estou dizendo que estou fazendo alguma coisa para o Senhor. Estou até fazendo alguma coisa para o Senhor. Saul, nesse caso, estava reinando, estava tomando conta do povo de Deus, porém, Deus estava afastado dele, ou ele tinha se afastado de Deus, ele tinha errado para com Deus e o Senhor não estava mais com ele. Então, como ele tinha sido ungido, a unção Deus não revoga, Deus não torna atrás a unção, mas ele continuou trabalhando, continuou prestando serviço só com unção, sem a presença do Senhor. Aí, após isso, Davi foi escolhido. 2 Samuel 7,16, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será firme para sempre. O que aconteceu aqui? Aqui acontece que é uma promessa que Davi recebeu. O trono dele, a descendência dele seria uma descendência de reis por todo o tempo, só que o cumprimento disso vai lá para Jesus Cristo, ele que é o rei, que é o trono eterno, que não vai ter fim, que vai reger as nações com vara de ferro, tá bom? Então Salomão sucedeu Davi. E aconteceu? Então, após a morte de Salomão, Roboão já também sucedeu a Salomão. E depois, o que aconteceu? Aconteceu a divisão do reino, reino do norte, Israel, reino do sul, Judá, houve essa divisão. Então, houve um trimestre todinho que nós falamos sobre os reis, essa história está completinha lá, se você buscar aqui no canal, tem as playlists, tá bom? Está tudo separado em playlist, todas as matérias, todos os tópicos, cada revista vai estar separadinha lá, se você tiver alguma dúvida, pode procurar por ali, que vai estar lá. Então, rapidamente aqui, ó, em 722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios. Isso aí vai estar lá também, tá? Mas Israel é o reino do norte, os assírios levaram eles cativos e eles nunca mais retornaram.
Algum tempo depois, cento e poucos anos depois, em 586 a.C., Judá caiu diante da Babilônia. Então, foram 3 deportações. Por que está marcado 586 antes de Cristo aqui na revista? Por que está marcado? Porque 586 a.C. foi a 3ª deportação. Porque se Jeremias profetizou que eram 70 anos de cativeiro, então a conta não vai bater nunca, não é? Por quê? Porque eles retornaram também, houve um tempo em que eles retornaram. Então, vamos lá. Primeira deportação aconteceu em 609 a.C., então 609 é onde a gente tem que fazer a conta para dar os 70 anos de Jeremias, tá? Então a primeira deportação. A segunda deportação aconteceu em 589 a.C. e a terceira deportação aconteceu em 587, 586 a.C., que é o que diz a nossa lição. Aí em 539, veja bem, 539 a.C., cumprindo a sua promessa, Deus restaurou o trono de Davi. Não é Davi já tinha morrido, mas o trono de Davi fala da sua descendência. Então o reino de Judá, ele voltou do cativeiro e a esperança messiânica ela se cumpriu em Jesus, como nós já informamos. Então a conta é 609 menos 539 é igual a quanto? É igual a 70, foram 70 anos de cativeiro que Jeremias havia profetizado. Onde está isso? Jeremias 25:11. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações serão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Vamos pular aqui também, mais um pedacinho. O resumo desse tópico diz assim: as histórias presentes na Bíblia são verdadeiras e dão testemunho da fidelidade e misericórdia divinas. Então, tudo que está escrito aqui na Bíblia, você pode ter certeza que é realidade. Tem coisas que estão escritas no Antigo Testamento que as pessoas duvidam, as pessoas criticam, como a história de Jonas, por exemplo. Aí vai lá no Novo Testamento, o próprio Jesus fala da história de Jonas. Então pensa bem, ele está confirmando aquilo que aconteceu, que a Bíblia diz, que a Bíblia fala que é verdade, que a Bíblia conta como história e as pessoas não querem acreditar, mas o próprio Jesus vai e confirma. Então tudo que está escrito, primeiro, foi escrito para nosso ensino. Segundo, é pura realidade, é pura verdade. Segundo tópico, os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Primeiro subtópico, os livros sapienciais e poéticos. Sapiencial é de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, tá bom? E poéticos é de poesia. Então, eles ensinam a sabedoria. Esses livros aqui, eles ensinam a sabedoria por meio da poesia ou da prosa. O que é prosa? Daqui a pouco vamos entrar na poesia primeiro, a gente já chega na prosa. O que é poesia? Poesia é um gênero literário composto de versos estruturados de forma harmoniosa, normalmente com rimas. Então tem uma frase, na outra frase tem uma rima, a última palavra rima com a última palavra da outra linha, tá certo? Então, e assim vai sucessivamente. Ou essa linha tem uma palavra no final, passa mais uma linha, na terceira linha essa primeira linha rima com a terceira e a segunda rima com a quarta e assim por diante. Então isso é poesia. Olavo Bilac, ele tinha um amigo, Olavo Bilac é poeta e é escritor. Ele tinha um amigo que queria vender um sítio porque estava dando despesa, estava dando muito gasto, muita dor de cabeça e ele não conseguia vender. Ele falou com o Olavo Bilac, falou o seguinte: já que você podia fazer para mim uma descrição do meu sítio, com essas palavras bonitas que você utiliza para poder escrever poeticamente, para ver se eu consigo vender o meu sítio. Pois bem, o Olavo conhecia bem o sítio, era amigo dele, era chegado. Olha o que ele escreveu, eu vou ler aqui para vocês. Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Olha só que interessante, né? Passou alguns meses, o Olavo se encontrou com seu amigo e falou assim: e aí, você conseguiu vender o sítio lá? Ele falou: rapaz, de jeito nenhum. Depois que eu li o anúncio, só aí que eu consegui enxergar aquilo que eu possuía, a maravilha que eu possuía. Tá entendendo só? Então, algumas vezes nós só conseguimos enxergar o que nós possuímos quando pegamos emprestado os olhos de outra pessoa. Então, quando outra pessoa vê, nós vemos com os olhos de outra pessoa, aí nós entendemos aquilo que nós temos. E na pior das hipóteses, nós vamos ver aquilo que nós tínhamos quando nós perdemos. Aí é tarde demais, aí não dá mais tempo. Também tem um ditado que diz assim, que a grama do vizinho sempre é mais verde. Querido, o que isso quer dizer? Mesmo que você troque com ele, mesmo que você compre a propriedade dele e ele fique com a sua, o que vai acontecer? A grama do vizinho vai continuar sendo mais verde. Não vai mudar, não vai ter jeito. Porque o que isso significa?
vida alheia, a vida da outra pessoa, ela sempre parece ser melhor que a nossa. O casamento da outra pessoa, a situação financeira da outra pessoa, a inteligência da pessoa, a popularidade que essa pessoa tem, a carreira dela, etc. Tudo parece que é melhor do que a nossa. Mas o que acontece? Tudo vai da perspectiva. Você está olhando a grama do vizinho, da sua grama, do seu gramado. O seu gramado está ali com os bichinhos, com um pedacinho queimado, faltando um pedacinho de grama. Aí você olha de longe, a distância e o do vizinho está tudo bonitinho. Agora pensa bem, se você chamasse ele lá e falasse para ele que a grama dele era mais verde que a sua, o que ele ia falar? Não, né? Não, a sua é mais verde que a minha. Ele também ia ter o mesmo pensamento que você. Por quê? Porque nós todos somos seres humanos. Nós temos todos nós temos a mesma visão. E outra, ele vai estar no gramado dele, ele sabe onde estão os problemas, onde estão as ervas daninhas, mas olhando para o seu, ele vai ver de longe. O que vai acontecer? Ele vai achar que o seu também que a sua grama também é mais verde do que a dele. Então, da perspectiva assim, a distância, tudo parece perfeito, mas assim, é só a pontinha da iceberg. A gente não tem a visão nítida do todo. Então, o mundo perfeito também, onde a gente encontra o mundo perfeito? Nas redes sociais. Às vezes a pessoa está brigada, mas aí pega o celular e fala assim, vamos tirar uma selfie aqui? Aí os dois, aquele sorriso até falso, né? Muitas vezes, né? Me perdoe para quem gosta disso, eu não tenho nenhum problema com isso, tá? Mas aquele sorriso falso, né? Aquele sorriso falso para poder tirar foto. Acabou a foto, já. Cada um para o seu lado, carona feia. Então, para que os outros pensem que vivem no mundo perfeito, para que nós vejamos que a grama é mais verde que a nossa, quando na verdade não é. Então, quais são esses livros? São Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Tá bom? Então, Eclesiastes ele foi escrito quase todo em prosa. E o que é prosa? Agora sim, a prosa ela retrata como nós falamos normalmente. É a forma de falar do nosso cotidiano. Então, é diferente da poesia. Que a poesia tem verso, tem estrofe, tá? É como se fosse uma música, como alguma coisa nesse sentido. A prosa não. A prosa é o nosso diálogo no dia a dia. Então, vamos lá. O que diz em Jó? Jó diz assim, eu estou falando aqui o texto-chave de cada um, tá bom? E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Versículo-chave de Jó. E de Salmo, o Salmo 19,7 diz assim, a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Lá em Provérbios diz o quê? 23,12. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos à palavra do conhecimento. Em Eclesiastes, texto-chave, Eclesiastes 7,12. Porque a sabedoria serve de defesa, como defesa serve de dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Então a sabedoria é muito melhor do que qualquer dinheiro. Em Cantares 8,7. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo, porque ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Ou seja, não dá para comprar o amor. Então esse é o versículo-chave de Cantares. Segundo, Eclesiastes, Provérbios e Jó. Então, o tema de Eclesiastes, vamos lá, está na frase assim, tudo é vaidade, Eclesiastes 1 e 2, tudo é vaidade. E o que é vaidade? Vaidade é efêmero, é passageiro, então indica que tudo na vida passa, na vida humana. Que vida humana? Na vida debaixo do sol. Então, Eclesiastes ele fala do homem debaixo do sol, por quê? Porque Deus está acima do sol, o mundo espiritual está além do sol, o homem não, o homem está para cá, o homem está debaixo do sol, o homem está, tudo que acontece debaixo do sol é o que Eclesiastes trata. Então, quando ele diz assim, tudo é verdade, o que ele quer dizer? Tudo é passageiro, tudo vai ficar aqui, nós não vamos levar absolutamente nada. Do mesmo jeito que nós viemos, nós vamos retornar. Então, mas no final o autor declara que o sentido da vida é teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Está lá em Eclesiastes 12, versículo 13. Tema de Provérbios. Provérbios garante que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, está lá em Provérbios 1 e 7. Então ele ensina que observar os princípios divinos, os princípios de Deus, nos faz pessoas sábias, pessoas entendidas, pessoas conhecedoras. Então, quando o Provérbios também é concluído, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus, ela é digna de ser honrada. Só que, é claro que não é Salomão que escreve, que está em Provérbios 31, mas olha o que é escrito, e também é escrito para uma mulher, para aquelas feministas que falam que a Bíblia é machista. Dá uma olhada nisso aqui, Provérbios 31, 30. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Então, aqui no caso a mulher está falando da pessoa, está falando do ser humano. Então, a pessoa que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Então, essa é a conclusão de Provérbios.
E o tema de Jó é sofrimento. E sofrimento mostra que é preciso sempre confiar no Senhor, independente da situação, seja ela boa, seja ela má. No caso, no sofrimento principalmente, é o momento que nós temos que confiar no Senhor. Porque o sofrimento nos traz dor. A dor, ela faz parte do crescimento humano. Ela faz com que nós amadureçamos. E nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. Por isso, do sofrimento. Jó 1:21 diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, uma outra pessoa que sofreu bastante foi Jesus, não foi? Olha a profecia que havia em prol dele. Isaías 53:3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos, e com um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Agora, as palavras do próprio Jesus, João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus está dizendo, vocês vão ter aflições, vocês vão passar por tribulações, vocês vão passar por aperto, vocês vão passar por tristeza, vocês vão passar por dor. Mas se anime, tem bom ânimo, porque eu venci. Então, se Jesus conseguiu vencer, nós estando com Ele, nós também temos condições de vencer. Eu não estou estendendo o versículo não, tá bom? Estou dizendo condições que nós podemos ter condições. Nós temos condições de vencer, assim como Ele venceu. Terceiro, Salmos e Cânticos de Salomão ou Cantares de Salomão. Então, Salmos significa louvor. E a mensagem principal do livro realmente é o louvor, a oração e a adoração. Também ele é um livro de instruções que nos ajuda, que nos ensina como servir melhor ao Senhor. E também fala profeticamente do Messias em várias passagens. Então, o que é o Salmo? É cântico, é petição, é oração, é agradecimento e entre tantas outras coisas. Versículo-chave 29:2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E o livro de Cantares, ele ilustra o compromisso, intimidade, relacionamento que deve existir no casamento entre um homem e uma mulher, é lógico, né, que é o que trata aqui, e também refere-se ao plano original de Deus acerca desse relacionamento conjugal, desse relacionamento entre marido e esposa, homem e mulher. Então o versículo-chave, ele é o resumo ideal acerca de fidelidade entre o marido e a mulher. Está em Cantares 6:3, diz assim, também eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Amém? Então isso aqui, e também simboliza Cristo e a igreja. Então o homem e a mulher e também Cristo e a igreja. O resumo desse tópico diz que os livros poéticos e de sabedoria expressam de forma bela, singela e prática a verdade e a sabedoria de Deus. Terceiro, uma mensagem ao coração. Primeiro subtópico, uma mensagem de soberania. A palavra soberano significa que está acima de tudo e de todos. Então Deus é o único soberano, Deus é o supremo soberano, Deus é o soberano superior, Deus é soberano, Deus está acima de tudo e Deus está acima de todos. Quando Ele faz, ninguém pode impedir. Quando Ele quer, ninguém pode impedir. Isaías 43:13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então Deus é soberano absoluto. Nosso segundo subtópico diz assim, uma mensagem de sabedoria. Então, irmão, não existe sabedoria longe de Deus. O homem ele consegue ser inteligente, ele consegue ter até sabedoria terrena daqui, sabe? Animal, diabólico, como Tiago diz assim. Mas sábio sabe de verdade somente através de Deus. Tiago 3,15 vai dizer assim, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, é animal e é diabólica. Então Deus ele é a fonte de sabedoria, está lá em Provérbios 2:6. Então ele dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. E também, qual que é o propósito da sabedoria? O propósito é agradar a Deus. Nosso propósito da nossa vida é agradar a Deus. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia simplesmente no Senhor. Glória ao nome do Senhor. E o terceiro subtópico diz assim, uma mensagem de adoração. Olha que interessante. Soberania, sabedoria e adoração. Vamos lá? Adoração. Então, não é somente música. Gênesis 22:5 vai falar que Abraão e seus moços, Abraão disse para os seus moços, fiquem aqui, que com o jumento, eu e o moço vamos subir, nós vamos adorar o Senhor, e depois que nós terminarmos de adorar, nós vamos voltar. Ou seja, o que é adoração nesse caso aqui? Adoração é cumprir a vontade de Deus. Nesse caso aqui, adoração seria matar o menino.
Seria sacrificar um menino, pensa bem. Então, não é somente cantar, não é somente música, adoração é culto. O que mais? Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso culto com raciocínio é adoração. E João 4:23 também diz assim, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, adorar o Senhor em espírito e em verdade, eu não posso estar cantando o tempo todo, mas eu estou orando, eu estou intercedendo, eu estou fazendo qualquer coisa, estou no pensamento ligado no céu, estou meditando na palavra, tudo isso é adoração. O que é adoração? Todos os elementos do culto é adoração. Isso é adoração. E para a gente, o resumo aqui, para a gente concluir, diz assim: os sentimentos do coração estão impressos na história, na poesia da Bíblia, que nos ensinam a respeito da verdadeira adoração. Eu queria deixar aqui, ó, é só uma curiosidade, tá? Não tem nada a ver, mas hoje, que o dia que eu estou gravando, não sei o dia que você vai assistir, mas o dia que eu estou gravando é dia 22/2/2022. O que está acontecendo aqui? 22/2/2022. Eu recebi isso e quero repassar para você também. Isso é um políndromo e também é um ambigrama. O que isso quer dizer, Valdeci? Políndromo, olha só, ele pode ser lido de ambos os lados, ou seja, eu posso ler daqui para cá e eu posso ler daqui para cá, o resultado vai ser o mesmo. Então, ó, 22/2/2022. 22/2/2022. Então, ele é um políndromo. E ele também é um ambigrama. O que é um ambigrama? Ó, então, ele pode ser visto de diferentes pontos de vista ou orientações. Se eu pegar esse camarada aqui e virar ele de ponta cabeça, você vai continuar vendo 22/2/2022. Se eu virar ele para o outro lado, você vai continuar vendo 22/2/2022. Então, quando você vê esses palavrões aí, ó, políndromo e ambigrama, você já sabe que é isso aí. Eu coloquei alguns outros símbolos aqui de ambigrama. Tá vendo? Somos, Otávio, Adobe, Big, Antônio, até o símbolo da nova era, não vá se escandalizar com isso, é só para mostrar o que é um ambigrama, tá bom? Nós não estamos fazendo uso disso aqui não, tá? E como funciona? Ó, funciona assim, ó. Eu estou vendo nessa posição, aí quando eu viro do lado contrário, eu vou continuar vendo da mesma forma, vou conseguir ler da mesma maneira. Então esse é o ambigrama, tá bom? E a conclusão da nossa lição diz assim: atualmente os cristãos não são mais jogados na cova dos leões, como no tempo de Daniel. Então isso não acontece mais. Mas, desculpa, quantos leões nós não temos que enfrentar no nosso dia a dia? Todos os dias temos leões, não para matar, mas para cuidar. Então, leão do desemprego, leão da enfermidade, leão das decepções, leão das discussões, leão das opressões. Então, nós temos muitos leões que nós precisamos tomar conta no nosso dia a dia, enfrentar no nosso dia a dia. E então nós temos que aplicar o ensino ao nosso tempo e à nossa realidade. Então tudo que nós aprendemos, nós temos que aplicar no nosso tempo, nos nossos dias, na nossa realidade, na nossa atualidade, e que tudo seja para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, sua família, seu lar, suas finanças. Até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.